Longe da polêmica da lei do aborto que tramita em Brasília, a entidade de São José dos Campos dá apoio às mães que querem prosseguir com a gravidez. E elas precisam realmente de um terapeuta, né? Porque elas chegam cheias de marcas muito profundas. Eu cheguei a tomar um remédio que não fez efeito, graças a Deus. Tomei o remédio com 1 mês e meio. Nas mãos dos bombeiros. Resgate de mulher em trabalho de parto em Jacareí termina com o nascimento de uma menina em plena viatura. A greve continua. Paralisação dos bancários completa 8 dias com a maioria das agências fechadas na região. Nada de choro. Preço da cesta básica cai em setembro, segundo pesquisa da Unital, principalmente por causa da cebola. Consumo consciente. Fábrica de implementos agrícolas descobre na tecnologia o caminho para o uso racional da água. Essa economia levou a um menor consumo de energia elétrica, um menor consumo de energia térmica, refletindo também num processo muito mais produtivo. Basquete. São José conhece hoje adversário na final do Campeonato Paulista. Mogi e Paulistano disputam a outra vaga na decisão. É só alegria. Contagem regressiva para a estreia de uma nova rádio do grupo Band Vale de Comunicação. A Band FM São José dos Campos entra no ar amanhã, às 5 da tarde, em 103,9. A gente recebe tantas informações negativas ao longo do dia, então essa rádio ela chega para deixar o nosso ouvinte com alto astral. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Boa noite. Mais de 7 milhões de brasileiras já fizeram pelo menos um aborto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Uma instituição de São José dos Campos oferece assistência médica e psicológica a gestantes vítimas de violência sexual. Paralelo a isso, tramita em Brasília projetos contra e a favor do aborto. Olhando assim, parece até uma casa comum. Mas se você soubesse quantas histórias de superação, felicidade e sofrimento essas paredes guardam, é que aqui funciona a Associação Guadalupe, que luta contra o aborto, dando apoio médico e psicológico a mulheres grávidas que estão dispostas a fazer o procedimento. Vão para as UBSs para poder iniciar o pré-natal. Depois elas passam, o segundo passo é a terapia individual. Porque elas precisam realmente de um terapeuta, né? Porque elas chegam cheias de marcas muito profundas. Desde que foi criada, há 2 anos, a associação já recebeu mais de 12 mil mães. Só no primeiro semestre deste ano, foram 3.015. Nesse período, 80% das grávidas desistiram do aborto. E muitas delas até quiseram ficar com os bebês, ao invés de colocá-los para adoção. Caso desta mulher que não quis se identificar. Aí aqui eu tive apoio de todo mundo, psicológico, óbvio, e cuidado, e médico, e aí eu comecei a cuidar realmente de mim e da gravidez, porque eu simplesmente não aceitei e não fazia nada por isso. E quando eu cheguei aqui, foi que caiu minha ficha. Ela conta que antes de ir para a associação, tentou fazer o aborto sozinha. Eu cheguei a tomar um remédio que não fez efeito, graças a Deus. Tomei o remédio com 1 mês e meio e depois, acho que durante uns 4 meses eu fiquei procurando clínica. Esta outra mãe veio da Bahia e está morando na associação. Ela também desistiu do aborto e resolveu ficar com a criança. Mas a decisão não foi fácil de ser tomada. Quando eu descobri que eu estava grávida, aí eu contei pro meu namorado que eu estava grávida. Só que daí ele me disse que ele era noivo e que a esposa dele estava próxima a ter um filho também. Então, disso aí eu me desesperei, pensei no aborto. Eu desisti porque eu conheci a Associação Guadalupe e quando eu conheci também, né? Porque eu vi uma possibilidade de eu criar meu filho tranquila. Muitas mães não moram na casa, mas vão todos os dias participar de palestras, oficinas e receber atendimento.
Atualmente, no Brasil, o aborto é um crime e a gestante pode ser punida com até 3 anos de prisão. Mas o Código Penal prevê 2 exceções: se a gravidez representar riscos à saúde da mulher ou se ela tiver sido vítima de um estupro, a prática é legalizada. Se não houver o aborto, vai ter a morte dessa gestante e, consequentemente, poderá haver também do feto. Então, seriam 2 vidas perdidas. Então, o direito, ele acaba fazendo uma ponderação. A gravidez decorrente de um estupro, que é um crime gravíssimo, equiparado a hediondo, causa um dano muito grande a ela. Então, o Estado vem permitir com que seja feito o aborto, desde que tenha o consentimento dela. O projeto de lei 882 de março deste ano, de autoria do deputado federal Jean Willis, do PSOL, trata da legalização do aborto e propõe que o procedimento possa ser realizado nas 12 primeiras semanas, tanto pelo SUS quanto pela rede privada. E nós temos também outros projetos contra a legalização do aborto, principalmente aí por questões diversas, enfim, não só médicas, mas até culturais, religiosas, enfim. Então, nós temos projetos para os 2 lados. Tem projetos antigos e tem projetos novos. O que o Poder Legislativo, dentro da possibilidade dele, é resolver essa questão o mais rápido possível. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 7 milhões de brasileiras já fizeram aborto pelo menos uma vez na vida. O médico conta quais são os riscos que o procedimento, geralmente realizado em clínicas clandestinas, pode trazer para gestantes. Essas clínicas, muitas vezes, por já não ter nenhum respeito pela vida humana do bebê, não tem nem respeito pela mulher que está lá para abortar. E às vezes as condições de higiene são precárias. E 2 complicações podem acontecer: perfuração do útero, dando hemorragia na mulher, ou às vezes lesando algum órgão dentro do abdômen, intestino, a caso de perfuração de intestino com infecção gravíssima depois. Mas pode acontecer também que, pela falta de higiene, ela vai ter uma infecção depois. Infecção que pode fazer com que ela perca o útero. A gente, às vezes, precisa tirar o útero. Eu já vi casos de pacientes jovens que perderam o seu útero. Ou elas podem ficar estéreis. Não imaginava ser por agora, né? Ainda mais numa situação dessa, mas agora eu tô amando. Todo dia eu sonho, eu converso já com ele, já minha barriga não sei se ele entende. Mas eu converso com ele sempre já e estou ansiosa também. Homens do Corpo de Bombeiros fizeram o parto de uma menina dentro da viatura de resgate em Jacareí. O caso aconteceu no domingo, mas só foi divulgado hoje. Os cabos Machado e Petrônio e o soldado Turci foram atender ao chamado no bairro 1º de Maio. No caminho para o hospital, próximo ao quilômetro 161 da Dutra, o bebê apressado resolveu nascer ali mesmo. A mãe de 30 anos e a menina já tiveram alta e passam bem. As polícias rodoviárias estadual e federal e a concessionária Nova Dutra divulgaram hoje o balanço de ocorrências durante o feriado prolongado de 12 de outubro. Na Via Dutra, em comparação com o 7 de setembro, que também teve 3 dias de folga, houve aumento no número de acidentes e de vítimas fatais. De acordo com a concessionária Nova Dutra, no feriado de 12 de outubro foram registrados 40 acidentes. 18 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. No feriado anterior, foram 52 acidentes, com 16 feridos e 1 morte. O balanço refere-se ao trecho do Vale do Paraíba, entre Jacareí e Queluz. A Polícia Rodoviária Federal realizou 706 testes de bafômetro e 12 motoristas foram multados. Nas rodovias estaduais foram registrados 28 acidentes com vítima e 17 sem vítimas. Uma pessoa morreu na SP-50, no dia 11 de outubro. Segundo a Polícia Rodoviária, houve 514 autuações, 31 por não usar o cinto de segurança, 152 por ultrapassagens em locais proibidos. 38 motoristas também foram multados por embriaguez ao volante. A Volkswagen de Taubaté suspende a partir de hoje o contrato com 150 funcionários da planta de Taubaté. Os trabalhadores vão ficar 5 meses em layoff.
A medida tem como objetivo adequar a produção de veículos à demanda, segundo a montadora. Esse grupo de operários deveria ter sido afastado no último dia 5. Porém, o início da suspensão dos contratos de trabalho teve que ser adiado depois que a fábrica manteve suspensa a produção nos últimos dias por conta de falta de peças. E o feriado prolongado acabou, mas os bancos ainda não abriram. Os bancários permanecem em greve, que hoje completa 8 dias. Segundo o sindicato da categoria, 96% das agências da região permanecem fechadas. Os bancários cruzaram os braços por reajuste salarial de 16%. Já os banqueiros oferecem 5,5% de aumento. Vale lembrar que alguns serviços como saques, pagamento de contas e depósitos podem ser feitos nos caixas eletrônicos e também nas casas lotéricas, ou ainda pela internet. O policial civil de 41 anos detido hoje em São José dos Campos foi encaminhado ao presídio da Polícia Civil em São Paulo. Segundo a PM, durante patrulhamento no bairro União, ele e outros 2 homens tentaram fugir da viatura. A vítima do assalto teria reconhecido o trio. Com o policial foram apreendidos uma réplica de fuzil e 2 revólveres. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele trabalhava há 3 anos como investigador no 1º Distrito Policial de São José dos Campos. Os outros 2 homens foram levados para a cadeia pública de Caçapava. A seguir, apesar da crise, preço da cesta básica cai na região em setembro. E também, fábrica de São José dos Campos usa a tecnologia para economizar água. A hora certa, 7h02, a gente volta já já.